tão difíceis. Mentira, pode fazer assim perguntas muito difíceis. Bom, já comecei a gravar. Fica a seu critério lá. Uhum. Tá. Bem, o tema é um tema bem interessante. Não sei se se alguém já teve contato com esse tema, o universo holográfico. A proposta da apresentação, eu supus que vai haver pessoas, né, todo nível aqui, né, pessoas que já têm um conhecimento bacana, mas pessoas que, né, estão querendo conhecer. Então, a apresentação vai ser a apresentação mais informal, né, mais básica, uma apresentação autoconsistente. A ideia final, do objetivo final, é eu tentar responder, na verdade, criar essa pergunta, né, fazer essa questão, somos um holograma, de uma forma que não pareça ser ficção científica. Porque se você chegar na beira de qualquer pessoa, na rua, e perguntar para ela, o que você acha, nós somos um holograma? A pessoa vai te responder seriamente, acho que você está vendo filme demais, rapaz. É melhor você parar de ver filmes, né? Porque é uma coisa que parece ser, né, de ficção científica. E que, na verdade, algumas pessoas também nem sabem o que é holograma. Então, eu vou começar desde o zero, né? Fazendo uma construção argumentativa para poder chegar a entender o que significa ser um universo holográfico, o que significa nós sermos um holograma. Então, eu vou começar lá de trás. O objetivo central da ciência, né, o que a gente espera desde a antiguidade, é você tentar conhecer a natureza da realidade, a natureza das coisas. A gente olha para um determinado objeto, né, um corpo, um ar, e pergunta qual que é a natureza do ar? Qual que é a natureza? O que eu sou? Mas o que, na verdade, que significa você se perguntar? Por exemplo, qual que é a natureza da água? Né? Essas perguntas que a gente faz, né, a busca para responder essas perguntas, geralmente a gente parte de uma técnica, né? A gente tem uma técnica associada, um método, no qual a gente tenta responder essas perguntas. Mas, por exemplo, o que significa eu tentar responder? Qual que é a natureza da água? Bem, eu tenho uma porção de água, eu olho para a água, numa visão macroscópica, em grandes escalas, ela pode ser vista como um fluido contínuo, certo? E tem algumas propriedades, eu consigo, né, sentir o gosto da água. Ela tem uma certa densidade, eu sei que ela vai, né, se ela ocupar um determinado espaço, ela vai ter uma determinada massa. Ela tem propriedades como viscosidade, né? E eu posso modelar ela como um fluido, né? Via a mecânica dos fluidos, a hidrodinâmica. E é bem, né, descrito. Mas isso em escalas macroscópicas. Quando eu tento adentrar, aumentar essa escala, por exemplo, pegar uma gota e dar o zoom, com um microscópio muito forte, né, muito bom. Ao dar o zoom, a gente vai perceber que, na verdade, essa água tem uma estrutura mais intrincada, certo? Ela é formada por moléculas, as moléculas, por suas vezes, são formadas por átomos, né? Os átomos são, né, você possui elétrons e no centro você tem um núcleo, e os núcleos são formados por prótons e nêutrons, e dentro desses prótons e nêutrons, nós temos outras partículas, que são os quarks, né? E isso, né, as partículas, todas elas interagem de uma forma intrincada, né? Que é, a priori, muito difícil de descrever, né? Se você for olhar nesse âmbito que é uma escala já quântica. O que acontece é que conhecer saber que a água é dessa forma, a priori, em escala macroscópica, isso não é muito útil, né? Porque se uma molécula já tem toda essa riqueza, né, essa descrição que é muito complicada, imagina você tentar descrever uma quantidade muito grande, é quase inviável. Então, a hidrodinâmica, ela é sim um modelo
bom para você explicar, né, trabalhar com a água, conhecer a água em uma escala macroscópica. Mas se eu quiser conhecer alguns fenômenos que ocorrem, né, em escala menores, por exemplo, se eu quiser entender as fases da água, né, fase gasosa, né, sólida, líquida, eu preciso saber, né, como que as moléculas interagem. Então, ter esse conhecimento é interessante. Ok? Ok, então, essa pergunta sobre a natureza, eu posso fazer para quase tudo, né? A luz, qual que é a natureza da luz? Né? E uma das perguntas mais assim, interessantes, intrigantes, que é feita atualmente, é qual que é a natureza do espaço-tempo? Bem, o espaço-tempo é algo que, né, nos acompanha desde já faz muito tempo, mas a gente não sabe muito bem qual que é a natureza do espaço-tempo. Você pode entender, né, tentar entender o espaço-tempo como um lugar onde os eventos ocorrem. Os eventos, eles, né, você pode escrever um evento no espaço-tempo como por meio de quatro valores, que são o seu tempo e as suas dimensões espaciais, né? A posição dele no espaço. E o espaço-tempo, né, de acordo com a relatividade geral, ele é uma estrutura contínua e dinâmica. Dinâmica no sentido que ele pode ser curvado, pela energia, né, e massa. Um curvado, nesse sentido, significa que em cada ponto desse meu espaço-tempo, eu posso ter, por exemplo, o tempo passando de uma forma diferente, certo? De acordo com essa curvatura. No nosso, né, essa curvatura no nosso dia a dia, ela é sentida através da gravidade. Ok, então, eu tenho uma descrição, né, em escalas macroscópicas, que é dado pela relatividade geral. Eu sei como que né, pelas equações de Einstein, eu sei como que esse espaço ele vai se curvado, né? Isso é interessante para poder saber como que ocorre a dinâmica né, do sistema solar, né, galáxias. Isso é interessante. Mas agora, eu posso tentar voltar lá, fazer a mesma coisa com a água. E se eu aumentar a minha escala? Né? Tentar aumentar a minha escala. Será que o universo, o espaço como a água, será que existe uma porção de espaço-tempo, um átomo, um quanta de espaço-tempo? Será que o espaço-tempo ele vai admitir uma estrutura discreta? É uma pergunta que isso é muito difícil de ser resolvida. Né? Assim, muito difícil de você tentar resolver isso. A resposta sincera para isso não sei, ninguém sabe. Mas você pode tentar resolver, tentar buscar, né, fazer propostas, né, para resolver isso. A primeira abordagem é você fazer uma sondagem matemática. Como assim, sondagem matemática? Tem muitas coisas na física teórica que a gente não consegue acessar, né, no primeiro momento via experimentos, né? A gente tenta fazer uma hipótese e ver o que acontece através dos cálculos. Os resultados vão obter, vão tentar, vão trazer coisas, né, que se aproximam da nossa realidade. Muitas coisas foram descobertas assim, por exemplo, algumas partículas foram descobertas através de análises matemáticas, certo? O que acontece é que quando você assume, né, que o universo ele possui, né, o espaço-tempo possui essa estrutura discreta, o que acontece é que você vai obter resultados que possuem muitos infinitos, que são quantidades imensuráveis, né? E quando isso ocorre na sua teoria, significa que você não consegue saber o que você está medindo, você não tem uma informação clara do que pode ocorrer, né? Então, geralmente, quando aparece muitos infinitos, é porque alguma coisa não está certa. Acontece que algumas teorias, por exemplo, né, teoria quântica de campos, há processos que você consegue reduzir esses infinitos que aparecem, né? São os processos de renormalização. Mas
ainda não é bem conhecido. Pode ser que você tenha essa estrutura, né? Hoje, um dia, amanhã, talvez você consiga descobrir um processo para poder eliminar com esses resultados, com esses infinitos, né? Mas ainda isso não é muito bem conhecido. Tá, uma outra abordagem é você tentar, né, bem, como a minha matemática ainda não sei como funciona muito bem, eu vou tentar olhar, né, sondar experimentalmente. O que acontece, né, para poder sondar isso, eu preciso ter um aparato, um equipamento que me permite sondar escalas muito pequenas. E isso pode ser feito por meio do grande colisor de hadrons, né, que fica localizado lá na Suíça. Ele, né, você com esse colisor você vai conseguir sondar, né, o que vai acontecer lá nessas escalas pequenas. O que acontece é que para você sondar escalas muito pequenas, você precisa de uma quantidade muito grande de energia, né? E, e essas escalas que nós estamos falando aqui são escalas, né, muito menores do que aquela que a gente consegue sondar. Então, a gente vai precisar de uma quantidade muito grande, mas muito grande de energia, que não temos ainda, né, que não é possível acessar com esse equipamento, né? Então a gente pode tentar, né, sondar, construir, sei lá, com o tempo, um equipamento que seja capaz de fazer isso, né? O que acontece é que, né, o acelerador de partículas, né, o grande colisor de hadrons lá da Suíça, ele já é muito grande, né? Ele tem aproximadamente quase 30 quilômetros de circunferência e para você poder ter mais energia, para poder acessar essas escalas menores, para poder ver se, né, se o que eu vou obter, vou ter uma sensibilidade para saber se realmente o espaço possui uma estrutura discreta. Para poder acessar essas energias, eu preciso aumentar meu raio, né, do meu aparato, né, do meu acelerador. De certa forma, que o raio pode ser tão grande que não dê para fazer na Terra, né? Tá, mas suponha que você consiga fazer um, um colisor de hadrons lá no espaço, né? Para poder, não sei, voar, quero dar um salto aqui, quero estimular a economia, por exemplo. Eu vou fazer lá. O que acontece é que você vai ter um problema. Qual o problema? Para você poder acessar, verificar o que vai acontecer nesse ponto, né, em um determinado ponto, você vai precisar colocar muita energia em um determinado ponto, certo? Mas muita energia. O que a gente sabe da relatividade geral é que energia, né, é equivalente a massa. E energia ela vai curvar o seu espaço e tempo. À medida que eu vou adicionando muita energia, mas muita energia, eu vou distorcer o meu espaço-tempo de tal forma que eu vou criar um buraco negro naquele ponto. E criando, o que é um buraco negro? Um buraco negro né, é uma configuração no espaço-tempo composto de um horizonte de eventos que tudo que está, né, tudo que está dentro né, dessa região aqui, encerrado pelo horizonte de eventos, a gente não consegue ter o acesso a ela. Na medida que você não consegue ter uma relação causal do que está dentro e que está fora. Em outras palavras, o que está dentro aqui não sai. Você não consegue ver o que está dentro. Nem mesmo a luz é possível sair. Então, a gente não vai conseguir acessar o que está no interior desse buraco negro. Então, à medida que você vai aumentando, o que acontece é que esse horizonte de eventos ele vai aumentar, certo? Então, há uma coisa estranha aí. Eu não vou conseguir acessar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso até me perguntar, será que realmente o espaço-tempo existe? É uma pergunta que a gente pode fazer. Tá, mas
e talvez a gente não consiga fazer isso, mas a gente pode tentar estudar outras propriedades, ok? Esse é um problema, você tentar encontrar, saber, discutir sobre essas coisas, é um problema muito grande na física, né? Porque você precisa conciliar duas áreas distintas, que é a física quântica, né? A teoria ali em escalas pequenas, escalas quânticas, e a relatividade geral. E essas teorias, elas não se dão muito bem, né? Esse na verdade, é um dos pilares, né? Um dos grandes desafios, né, da atualidade. Uma teoria que seja capaz de, né, fazer esse conciliamento são as teorias de gravidade quântica. Uma das teorias que é conhecida, bastante popular, é a teoria das cordas, mas não existe só ela, né? Existem outras teorias também, como teoria quântica em loops, mas eu não tenho muito familiaridade com essa teoria. A teoria das cordas, vou voltar posteriormente, né, nesse tópico, mas é uma possível abordagem. Então, a gravidade quântica, vou conseguir, né, alcançar, descobrir o que acontece. O que é interessante é que nessas teorias, o espaço, a gravidade, ela surge, né, o espaço, o tempo, ele surge naturalmente. Ok. Então, eu sei que isso é difícil eu acessar, estudar isso, mas eu posso, como eu falei, estudar propriedades. E uma das propriedades que eu posso estudar, né, do meu espaço-tempo, ou de coisas que estão nesse espaço-tempo, é a bagunça, a desordem, né, o que nós chamamos na física de entropia. A gente tem nessa imagem uma representação bem interessante, né? Eu tenho uma estrutura aqui, nesses dados que estão bem organizados, e que eu faço um processo, eles se desorganizam, né? Então, essa bagunça, essa desordem, significa que eu vou aumentar a minha entropia. Isso é uma lei na física que todo processo, a bagunça, a desordem, sempre vai aumentar. Sempre. Você pode pensar, meu quarto está uma bagunça. Eu vou arrumar meu quarto de alguma forma. Então, a bagunça diminuiu, na verdade, não foi bem, né? A bagunça, ela foi para algum lugar. Na verdade, foi para dentro de você mesmo, né? Você teve que, de certa forma, te desorganizar para poder fazer. Ah, tá. Okay. É porque na entropia, esse aumento, ele é uma coisa natural, né? A gente não consegue impedir o aumento da entropia, só que com o uso de energia, a gente pode deixar as coisas menos organizadas um pouco mais organizadas. Sim, mas de certa forma você precisa... Mas é porque você falando, tipo, está dentro de você, foi muito coach quântico, tá ligado? Tá. A desorganização agora não está no seu quarto, é dentro de você. Mas o que acontece é que é isso, você precisa, de certa forma, tirar energia de algum lugar, né, para poder organizar o que está desorganizado. Mas, a priori, ela sempre vai aumentar. É uma desculpa perfeita para quem tem filho de físico ou física, fisicista. Você pode usar pai, mãe, é inevitável a entropia, sabe? E nunca mais vai organizar seu quarto, até você morrer soterrado. Quando você morre é o ápice, assim, a entropia aumentou extremo. Bem, tá, então tem essa ideia. Eu vou fazer os pacotes, os blocos, né, para a gente poder chegar no final. Tá? Então tem isso em mente aí, que é a entropia sempre aumenta, ok? Tá. Outra coisa que é interessante, então, vamos aqui, é a questão de área e volume. No meu espaço, eu tenho as noções de área e volume. Vamos olhar para esse cubo. O GACS, ele é um projeto de... Meu Deus. Oi? Gente, desculpa, é que eu tô chamando meu amigo para ver a apresentação também, tô tentando explicar para ele o que é o GACS. Perdão, eu vou fechar aqui, foi sem querer. Chega mais, cara.
Só uma correçãozinha lá que eu falei, tipo, deixa mais organizado, tipo, localmente. No geral, Sim. ainda aumenta a desordem, tá? Tipo, localmente, no seu quarto, naquele instante, você deixou mais organizado usando energia. Só que em algum lugar, no modo geral, no universo, ainda assim aumentou a desordem. Né? Só para depois as pessoas não corrigirem lá no YouTube. Ninguém vê no YouTube, mas mesmo assim, se alguém vê, né, pode comentar isso. Pode continuar, Léo. Tá, então, quando a gente está pensando no espaço, nós temos as noções de área e volume, ok? Tá. Então, a gente pode pensar, de forma intuitiva, que se você, né, a área, né, ela pode ser vista como uma quantidade, né, de tinta necessária para poder pintar, né, a parte externa aqui da minha caixa. Então, suponho que eu tenha uma quantidade 1 aqui para poder pintar essa parte aqui. Então, no total, eu preciso de 6 dessa quantidade. Então, a área vai ser proporcional a isso, né? A outra quantidade é o volume. O volume, nesse caso, seria, né, eu posso fazer um análogo com a quantidade por exemplo, de água, de alguma coisa que eu preciso para poder encher essa minha caixa. Okay? Então, se eu preciso, para uma caixa, eu vou precisar de por exemplo, uma unidade de volume. Ok? Tá, então eu posso pensar do seguinte, posso fazer uma pergunta. Como que a área e o volume vão se comportar à medida que aumento, né? Aumenta a minha caixa, a quantidade de caixas que eu tenho. Tá, vamos supor, aqui eu tenho um cubo, então eu vou aumentar para 8 cubos. Aqui eu tenho 8 cubos. 1, 2, 3, 4, 8 cubos. Então eu posso somar. Eu sei que em cada área, né, cada parte aqui, eu tenho uma unidade de área, certo? Então, para 8 cubos, a quantidade de áreas que eu vou na minha área, ela vai aumentar. Eu vou ter 24, né? 24 dessas faces aqui. Se eu for contar, vocês vão ver que é 24. E 24 é igual a 6 vezes 4. Então, a 6, que era a minha área inicial, vezes 4, que é um número que eu coloquei aqui para poder dar igual a 24. Ok. Agora, o volume. O volume vai aumentar, né, com a quantidade de caixas que eu aumentei. Né? Se eu precisava de para poder preencher um volume de uma caixa. Então, se agora eu tenho 8 caixas, eu vou precisar de 8. Né? Isso eu acho que é interessante. Bem, não é tão intuitivo, mas a gente pode ver aqui que a área e o volume, elas não vão variar da mesma forma, né? Aqui a área ela aumentou 4 vezes, na medida que eu aumentei, né? Eu multipliquei por 8, enquanto o volume aumentou 8 vezes. Então, tem isso em mente aí. A área e o volume, à medida que eu aumento o meu objeto, vão variar de forma diferente. Ok. Note que esses números aqui dependem, né, da geometria do meu espaço, né, a priori. Né? Posso ter um momento diferente, mas sempre vou ter essa diferença na variação da área e o volume. Tá. Então, a gente pode pensar o que acontece com a entropia. Vamos supor lá que dentro dessa caixa eu tenha, né, várias coisas, várias partículas, né? Eu tenho uma bagunça, uma entropia que eu vou quantificar como essa. Então, eu aumentei para, né? Eu peguei essa caixa e repliquei ela para 8 caixas. Então, se dentro eu tinha, né, essa bagunça igual essa, então, se eu tenho 8 caixas, opa, aqui, agora que eu fui ver, gente, aqui tem um erro, tá? É o 8 aqui. Então, a minha entropia vai aumentar 8 vezes, certo? Então, nesse caso, eu caguei completamente aqui. A entropia, ela vai variar com o volume, né? Então, à medida que aumenta o volume, a minha entropia vai aumentar em mesma proporção. Mas isso se eu considerar que, né, toda a minha bagunça está contida ali no interior da minha caixa. Mas eu posso pensar que seria esse slide, só que com o nome que volume em vez de área, que seria isso que eu inverti. Peço perdão. Então, eu posso pensar, né, que se toda a minha informação estiver contida aqui na superfície da minha caixa,
se tiver contida aqui na superfície da minha caixa, então, à medida que eu aumento, aumento para 8, como a gente sabe lá que a área vai aumentar 4 vezes, então a minha bagunça ela iria aumentar 4 vezes. Né? Aqui é 4. Então, nesse caso aqui, a entropia seria proporcional à área. Ela iria variar conforme a área. A gente dá um nome específico para isso, em termodinâmica, que a entropia ela é uma grandeza extensiva. À medida que você aumenta seu sistema, você estende seu sistema, a entropia vai aumentar da mesma forma. Ok. Então, vamos para outro blocozinho aqui. Tá. A gente sabe que a entropia sempre tende a aumentar. Então, vamos pegar um exemplo de como que isso vai... O que ocorre quando eu aumento muito, infinitamente, a minha entropia. Vamos pegar esse Fusca aqui. Esse Fusca, né, ele tem as peças dele, dentro dele. Ele está vazio, então aqui tem uma entropia que é mínima, né? Para esse Fusca. Mas eu posso entrar dentro do Fusca e chamar outras pessoas. À medida que eu vou entrando dentro do Fusca, o que vai acontecer? Eu vou criando mais bagunça no Fusca e vou aumentando a minha entropia. Então eu vou chamando um monte de gente. Vai chegar um momento que o meu Fusca vai ficar alguma coisa desse tipo. Né? Parece que não tem mais lugar para eu colocar pessoas aí dentro, mas suponho que eu ainda não consigo colocar. Eu vou pegando essas pessoas, vou achatando elas, colocando mais... Pego uns cachorros também, coloco aí dentro e vou condensando isso. Tá. À medida que eu vou colocando pessoas aqui dentro, né, vou aumentando a minha entropia, o que vai acontecer? Eu vou aumentando a massa, né? À medida que eu vou colocando, essa massa vai se condensando, beleza, então eu só posso fazer isso de uma forma tão extrema que, em algum momento, esse meu Fusca pode virar um buraco negro. Então, aí é de consenso na comunidade, né, científica, que o buraco negro ele é o objeto com a maior entropia possível. Né? O objeto que tem a maior desorganização possível. Então, esse é um ponto. Beleza. Então, a gente viu o que é entropia, sabe, entende mais ou menos como que funciona, né, a evolução, né, a relação de entropia com a evolução de como um sistema aumenta, com que a entropia vai variar com a área ou com o volume, e sabe também que o buraco negro é um objeto que possui a maior entropia do seu um objeto com maior entropia. Ok. Tá. Então, a gente precisa se perguntar agora, é possível calcular a entropia do buraco negro? É uma pergunta interessante de se fazer. E ela foi respondida lá em 1972. Primeiro, né, que para não haver uma violação da segunda lei da termodinâmica, o buraco negro ele deve ter uma entropia que não é nula. Porque, por exemplo, suponha que você tem um copo de café, né, com gás, e ele cai e passa pelo seu horizonte de eventos. Então, para onde que foi essa entropia que você tinha antes? Ela está, de alguma forma, ali dentro, associada ao buraco negro. Então, se o buraco negro não tiver entropia, você vai ter uma violação da segunda lei. E algumas pessoas acreditavam nisso. Né? O John Wheeler, ele acreditava que o buraco negro não tinha entropia, né? Ele acabava. Tudo que caía por lá, a entropia, né, era zerado. Mas o Jacob Bekenstein, ele propôs que, na verdade, não. O buraco negro ele tem uma entropia, e essa entropia ela está relacionada à área do horizonte de eventos. Ok. Né? E até propôs também ele com outros físicos que você teria, né, uma equação, um tipo de dinâmica do buraco negro que é semelhante às leis que nós sabemos lá da termodinâmica. Mas até então, isso era uma analogia. Sabia que se há uma entropia para o buraco negro, ela estaria relacionada à área do horizonte de eventos. Né? E
Mas tem um problema. Se há essa entropia, né, de certa forma, o buraco negro ele deve ter uma temperatura e que está associada a uma emissão de radiação. A gente sabe, né, nos modelos clássicos, que o buraco negro ele não deveria emitir, né, porque nada consegue sair do buraco negro. Mas o Hawking mostrou lá logo depois, em 1974, que de fato o buraco negro, né, ele radia, que essa radiação ficou conhecida como radiação Hawking, e que mostrou, né, com essa, conhecendo essa radiação, calculando a temperatura, né, do buraco negro, conseguiu chegar à conclusão que a entropia do buraco negro, né, entropia que nós chamamos de entropia de Bekenstein-Hawking, né, ela, né, é igual um fator aqui, uma constante, vezes a área do horizonte de eventos. É interessante notar que essa constante aqui, ela associa várias áreas, né? Tanto a termodinâmica, que é a constante de Boltzmann, a velocidade da luz e a constante gravitacional de Newton, que está associada à relatividade, e a constante de Planck, né? Do lado da mecânica quântica. Então, de certa forma, a gente agora sabe que a entropia, ela, né, do buraco negro é igual a alguma coisa vezes a área do buraco negro. Ok. Então, nós temos essa relação. O que acontece é que a radiação Hawking, né, né, a radiação Hawking com a radiação Hawking surge alguns problemas, que, por exemplo, é o paradoxo da informação. Mas o que seria informação? Informação... Léo, Oi. tem uma pergunta. Pode fazer. Eu tô pensando. Porque, assim, um gás acelerado é limite de radiação síncroton, certo? A radiação Hawking é coincidente com a radiação síncroton ou é outra parada nada a ver? Pro caso do buraco negro. Não, bem, eu não estudei muito bem essa radiação síncroton, né? Mas a radiação Hawking está, né, associada à radiação que é emitida através de flutuações do vácuo quântico próximo ao horizonte de eventos, né? Ah, tá. Então é outra parada. Entendi. É porque a radiação observada tipo, daquela imagem maravilhosa lá não é radiação Hawking, então. É radiação síncroton só. Porque aquela é do gás que foi acelerado. Sim. Essa radiação aqui, ela aparece, né? A analogia que o Hawking fez para poder explicar é que você tem um vácuo quântico. No vácuo quântico é a criação, né, e a aniquilação de partículas virtuais que estão aparecendo e desaparecendo ali. O que acontece é que pode haver alguma partícula, que essas partículas surgem em pares, né, entre partículas e partículas, que algumas quantidades caem no horizonte de evento, mas outras não, entendeu? Então, as partículas que saem... São flutuações no limite do horizonte de evento, né? Aí... A ante vai para um lado e a partícula vai para o outro, é isso? Assim. Pode acontecer o contrário, né? Entendi. Mas o que acontece é isso. Mas essa radiação ainda não foi encontrada, só para ficar claro, essa radiação Hawking, né? Porque, né, do jeito que aparece, os cálculos mostram que a temperatura seria muito pequena, a temperatura emitida só devido a essa radiação. A temperatura associada a essa radiação aqui. Então a radiação Hawking, ela é como foi, por exemplo, as ondas gravitacionais, ainda uma predição matemática. Não se tem uma mensuração física. Uma medida. Até onde eu saiba, sim. Ok. Talvez alguém encontrou, mas eu não encontrei quem encontrou. O Marley mandou no chat: para conservar o momento linear, uma precisa ir para o infinito, enquanto a outra cai no buraco. Não sei se eu entendi muito bem. Você ouviu o que eu falei? Uhum. Você tem algum comentário? Eu não sei se eu entendi muito bem o que ele falou, na verdade.
Isso aí. Tem que Mas essas pensar. flutuações são de matéria com massa? Não, Matéria com massa? São de partículas com massa? não, são flutuações que ocorrem, né, de origem quântica mesmo, do vácuo quântico, né? Você tem flutuações ali que não necessariamente precisa ter massa ou não, né? Um modelo que você tem. Entendi. Tá. Mas o que é interessante aqui é que isso foi encontrado, esse cálculo, na verdade, é um pouco mais intricado, né? Essa ideia que eu estou falando aqui é só um argumento para tentar convencer, mas o que foi utilizado para poder demonstrar isso é um pouco mais intrincado, né? Envolve teoria quântica em espaços curvos, é um pouco mais intrincado. Mas o resultado é interessante, né? Esse resultado. Tá, então, o que acontece é que nós temos um paradoxo da informação, mas primeiro a gente vai ver como assim informação. A informação, nesse caso, toda informação necessária para poder criar um estado. Tentar descrever alguma coisa, né? Por exemplo, um estado ele é formado por átomos, né? Tem spin, velocidade, momento angular, carga. Tudo isso tudo isso é composto por são informações e que se você conhecer todas essas informações, por exemplo, a quantidade de carga de determinado objeto, assim como a quantidade de átomos, o spin associado, velocidade, você vai conseguir construir de novo o seu objeto, sem necessariamente ter o objeto. Né? É como se eu tivesse uma impressora ali, sabendo dessa informação, eu consigo construir isso. Mas só é importante frisar que, né, isso ocorre em escala quântica, né? Isso é muito difícil, né? Olhando aqui macroscopicamente. Mas se você conhece toda a informação do sistema, então, de alguma forma, você consegue reproduzir isso. O que sabes é que essa informação, ela é conservada. No sentido, em qual sentido? Né? O que significa isso? No sentido que ela pode mudar, por exemplo, eu posso ter um estado que ele se transforma em outro estado. Por exemplo, eu tenho um livro que eu posso queimar o livro, né? Não vai ser mais um livro, mas toda a informação que eu tinha antes do livro ainda existe. Então, eu não consigo destruir essa informação, né? Essa que é a ideia da informação ser preservada. Esse princípio de preservação, uma grandeza que é preservada na física, é muito importante. Né? É o pilar da física. Tudo que a gente faz, a gente busca por essas quantidades que são conservadas, porque isso vai criar vínculos no seu sistema que vai te permitir, né, restringir todos os seus possíveis suas soluções para um determinado conjunto menor. Né? Então, essa preservação é muito importante. Então, a informação ser preservada é algo muito forte e que a gente se baseia nisso. O que acontece, né, se a gente voltar lá para trás, é que esse buraco negro ele tá emitindo radiação. Essa radiação, a gente sabe que, de certa forma, está associada à área que está associada à massa do seu buraco negro. E com o tempo, né, você vai emitindo essa radiação e o buraco ele vai se evaporar. O que acontece é que o que caiu passou pelo seu horizonte de eventos, né? Por exemplo, um copo cai lá, formado por formado por determinados átomos, e essa informação, de certa forma, vai ser perdida pela radiação que é emitida, porque essa radiação que é emitida, no final, se você pensar que o buraco se evaporou, mas isso ocorre em um tempo muito grande, né? Para onde a gente pode se perguntar para onde foi essa informação? Porque essa radiação, ela depende, né, apenas da massa que caiu lá, ou de algumas propriedades, como carga e momento angular. Mas mais intrinsecamente a massa do seu buraco negro. Né? Então, você não consegue diferenciar o que caiu, as coisas que estavam, né,
no seu buraco negro. Então, será que a informação foi destruída? Né? É uma pergunta. A gente não sabe muito bem, mas a gente pode se perguntar para onde que foi essa informação, né? Se ela não, se ela não foi destruída, se ela não destruída, então ela deve ter ido para algum lugar. A ideia é que a gente viu o seguinte: a entropia ela depende com a área. A entropia do seu sistema, a entropia, né, ela de certa forma uma grandeza que te dá informação da quantidade, né, da quantidade de informação que você tem no seu sistema. Né? Ficou repetitivo isso. Mas se você tem uma entropia que depende da área, significa que, de certa forma, toda informação ela deve estar codificada na área do seu horizonte de eventos. Né? Então, é como se tivesse, então, como se um objeto que passa pelo horizonte, na verdade, ele não passa, né? Ele de alguma forma, ele fica ali no horizonte de eventos. Essa informação, ela é impressa aqui, nessa superfície. Né? Então, tudo que caiu lá fica impresso na superfície do buraco negro. Essa impressão a gente chama de impressão holográfica. Né? Então, a gente tem que notar o seguinte, que o que cai, né, o que vai cair aqui, ele é um corpo tridimensional, geralmente. Né? Por exemplo, vamos supor que uma estrela, né, o buraco negro sugou uma estrela, tem 3 dimensões espaciais. Então, a informação dela será codificada de alguma forma na superfície que é 2-dimensional. Né? A gente pode ter alguns exemplos, né, que isso ocorre. Né? Já é possível já ver isso. Na verdade, o nome de holografia vem disso, né? Vem do grego, do holos, que significa todo inteiro, e grafos, que significa sinal escrito. De certa forma, que você consegue escrever em determinada superfície toda a informação que está associada ao relevo, profundidade, né, como se você pudesse imprimir em duas dimensões algum objeto em 3 dimensões. Um exemplo interessante é esse vídeo aqui. Ver se vai reproduzir. Será que Onde vai você passar? tem... Tá vendo? Tá Tá passando? rolando aqui. Não sei se para as outras pessoas estão. Qualquer coisa manda mensagem, mas eu tô enxergando. Então, você tem uma superfície, aqui é um computador, né, mas parece que, né, você tem os prédios aqui, mas o que a gente está vendo, na verdade, está tudo nessa superfície. Né? Então, essa superfície aqui, em 2 dimensões, a gente chama que é superfície holográfica, um supercomputador, e a imagem que aparece, que é uma ilusão, né, parece que realmente tem 3 dimensões. Você consegue, né, à medida que você altera o ângulo de visão, você consegue ver outras particularidades da sua imagem. Tá vendo? Essa imagem nós chamamos de holograma. Um outro exemplo. Não quer passar, não. Aqui, outro exemplo. Só ver a hora. São que horas, Rodolfo? São 7 horas. Ok. Então, a gente está na hora. A gente está no tempo ainda, né? Beleza. Então, outro que é muito interessante é esse exemplo aqui, onde você tem um ventilador, uma hélice, né, que nesses pontos você tem LEDs, que emite fótons, né, em uma certa frequência, que você consegue perceber, ter essa ilusão de objeto tridimensional, mas, na verdade, isso aqui é uma superfície dimensional. Né? Aparece que você está vendo uma imagem aqui mesmo, tá vendo? Mas isso aqui está tudo representado numa superfície que é 2-dimensional. Então, essa que é a ideia de você ter, né, o que seria um holograma. Tá? Então, nós temos essa ideia. Ok, então essa noção da entropia, da informação ser codificada na superfície do buraco negro, levou alguns físicos, como Leonard Susskind e o Gerard Toft, a perceber o seguinte,
que se toda informação de buraco negro cabe na sua casca, né, por onde evento, então a informação de qualquer coisa no universo caberia em uma superfície circundante. Vamos tentar entender isso daqui melhor. Então, a gente viu lá atrás, né, nós construímos a ideia que o objeto que possui maior entropia é o buraco negro, certo? Então, e que essa entropia, toda informação que você tinha, ela poderia ser, né, poderia ser codificada na sua superfície. Ok. Então, qualquer outro objeto que tenha a mesma área vai ter uma quantidade menor de informação, né, logicamente, uma quantidade menor de entropia. Então, você poderia descrever tudo que ocorre ali como uma teoria que está apenas na sua borda. Se você consegue fazer isso com um buraco negro, então você consegue fazer isso com qualquer outra coisa. Então, a gente pode expandir isso para qualquer volume, espaço, né? Incluindo o próprio universo. Então, a gente pode pensar que nas fronteiras do universo existe uma superfície, né, gigante, 2-dimensional, onde tudo que está contido dentro, né, está impresso nessa superfície. Nós seríamos apenas um holograma. Mas note, e é interessante notar nisso, que é o seguinte: se a superfície, né, se, né, tudo que está escrito, tudo que pertence ali, né, do seu espaço está contido na superfície, então você não necessariamente precisa mais ter gravidade, né? Essa teoria, ela independe da gravidade. A gravidade ela vai aparecer como uma ilusão, né, que é criada, né, por esse holograma. E outra coisa que a gente deve se atentar é que isso é uma descrição, um modelo matemático, uma descrição matemática, né? A gente não sabe se realmente existe. A gente não conseguiria perceber que estamos no holograma, mas é uma descrição que é utilizada frequentemente, né? Porque facilita. A gente sabe que, né, se antes nós tínhamos 3 dimensões, usar uma descrição em uma dimensão menor facilita suas contas, né? E isso poderia, né? Isso poderia parecer uma teoria que descreve a gravidade no nível quântico. Uma das teorias que eu falei lá atrás é a teoria das cordas, né? A teoria das cordas é um modelo físico-matemático onde os blocos fundamentais do seu universo, tudo que existe, na verdade, são objetos extensos, né, unidimensionais, semelhantes a uma corda, realmente, né? E você pode ter 2 configurações possíveis, né? A corda pode ser aberta ou ela pode ser fechada. O que acontece é que tudo o que existe, as partículas, né, as partículas que são mediadoras de força, por exemplo, fóton, ela surge como vibrações, né, excitações dessa corda. É como se você pensasse, uma analogia que você pode fazer, é como se tivesse uma corda de um violino, e à medida que você toque nessa corda, né, essa corda vibra, ela vai emitir uma nota, né, dependendo da forma que ela vibra, emite uma nota diferente. Né? Essas notas, na nossa analogia, seria o equivalente a essas partículas que têm determinadas propriedades. Essa teoria ela é ambiciosa, porque ela não só, né, tenta descrever a gravitação quântica, mas como as outras forças que existem também, né, as outras 3 forças. Então, há uma esperança que ela possa servir como uma teoria de tudo. Mas por que ela é uma proposta, né, que ela seja uma teoria da gravitação quântica? Porque a gravidade, né, ela surge naturalmente nessa teoria. Né? Você tem um espectro aqui da corda fechada que tem propriedade do que seria o gravito, né? A partícula do seu espaço-tempo seria, que é o gravito. Então, né, e você consegue recuperar, por exemplo, a relatividade geral de Einstein através da teoria das cordas, que é muito, muito interessante. Então, algumas coisas que você deve esperar de uma gravitação quântica. Primeira é que você consiga tentar descrever os buracos negros e tentar encontrar
a entropia de Beckstein-Hawk. Né? Encontrar em qual sentido? A entropia, a gente sabe que, né, se você, para quem já estudou, né, que você tem uma descrição termodinâmica do sistema, uma descrição microscópica, né, que é descrita pela mecânica estatística. Então, a entropia, ela está associada com os estados que são possíveis do seu sistema, né, os seus estados que são microscópicos. E uma teoria da gravitação quântica teria que ser capaz de tentar associar essa entropia com alguma coisa, né, microscópica, alguma coisa quantificável do seu buraco negro. A primeira vez, né, que um trabalho que foi feito sobre isso, foi o trabalho feito pelo Strominger e o Vafa em 1996, onde eles conseguiram obter, né, fazer uma descrição microscópica da entropia de Beckstein-Hawk através da teoria das cordas. Né? O que é interessante aqui nesse trabalho, então assim, você considera um buraco negro tem muitas simetrias, né? Se fosse um modelo ideal, né? Mas mesmo assim você consegue chegar nesse valor aqui com os coeficientes corretos da entropia de Beckstein-Hawk. Né? E uma outra coisa que aparece, e esse resultado que foi muito interessante, né? Que impulsionou as pesquisas em teoria das cordas. Um outro resultado muito interessante também foi descoberto em 1997 pelo Maldacena, onde descobriu a correspondência ADS-CFT. A priori, quando ele descobriu isso, não queria, né? Não estava tentando verificar alguma coisa, fazer alguma relação com o princípio holográfico. Né? Apenas estava estudando configurações de corda e de Debrans, que são outros objetos que aparecem na teoria das cordas. O que acontece é que ele percebeu o seguinte: quando você tem uma teoria das cordas que é descrita num espaço, né, que é um espaço, o ADS5, que é um espaço, né, em teoria em relatividade geral, que tem uma curvatura negativa. Não vou entrar em detalhes agora. Mas acontece que você tem uma descrição, né, de uma teoria das cordas nesse espaço, né, que é uma descrição que tem uma gravidade associada, e esse espaço ele tem uma borda, né, que, logicamente, tem uma dimensão menor. Note que aqui, né, você tem esse espaço ele tem 5 dimensões. Né, em teoria das cordas, você não necessariamente tem as dimensões que a gente é acostumado, né, no nosso dia a dia. Você tem mais dimensões. E o que acontece é que ele percebeu que você consegue fazer um mapa entre essa descrição que ocorre aqui dentro com uma teoria, né, quântica de campos, uma teoria que não depende da gravidade na sua borda aqui, que tem uma dimensão menor do que esse espaço. Né? Então, é como se toda a informação que está aqui dentro estivesse codificada na sua superfície. Bem, o que a gente pode, né, embora isso... Lembrou uma integral de linha, cara. o que é integral de linha? Ah, sim, pelo teu... Porque dependendo do caminho, depende só do... Enfim. Ah, sim, entendi. Não faz sentido, né? Mas... Quer dizer, não é igual, mas lembra, né, o princípio. O que acontece é que, na verdade, esse espaço aqui, né, você tem uma curvatura negativa, né, e isso, na verdade, assim, não é uma descrição que seria o espaço-tempo para o universo, né, que acredita que a curvatura do universo seja zero ou aproximadamente maior que zero, né. Mas mesmo assim, né, há pesquisas que há muita coisa feita que está sendo feita, né, nessa área aqui, porque você consegue, né, obter alguns resultados, né? Por exemplo, eu quero descobrir os resultados aqui dentro, mas às vezes é muito complicado abordar diretamente aqui. Então, eu utilizo, né, essa outra abordagem que é por meio dessa teoria quântica de campos que não depende da gravidade. Né, existem vários detalhes, mas eu não vou entrar aqui.
Tá. Então, vamos fazer algumas considerações finais. Primeiro, esse princípio holográfico ainda ele não é verificado experimentalmente. Essa correspondência, né, ela não foi nem mostrada assim, matematicamente, né? Assim, funciona bem, você tem várias descrições, vários trabalhos, mas ainda você não tem uma prova definitiva que isso ocorre, né? Beleza. Então, isso ocorre para o princípio holográfico também, que não necessariamente está atrelado, né, à teoria dos cordas. O princípio holográfico ele é mais amplo. A outra é que isso é um modelo matemático, ok? Então, você tem esse modelo que funciona, mas nada me impede que eu realmente possa ter, né, no final do universo, uma caixa lá que toda a informação né, que está dentro do universo, incluindo nós mesmo, está, de certa forma, contida na superfície dessa caixa. O que poderia também ter outras caixas, né, outros universos, mas isso é discussão para outra hora. E, né, e o que é interessante é que a gravidade aqui ela vai aparecer apenas como uma ilusão, ela não é necessária, né? Por exemplo, aqui, a gente viu, você consegue descrever isso sem precisar de utilizar a gravidade. Então, essa pergunta fica para vocês. Será que nós somos um holograma criado por um supercomputador? Bem, eu não sei, né? Mas isso é uma pergunta que a gente pode se fazer. E obrigado pela atenção de todos. Ururururururu. Então a gente Tem abre algumas, aqui. tem Pode falar. tem algumas referências que, se alguém quiser ler, não sei, né? É o primeiro trabalho do Susskind, né? Um mundo como um holograma. E tem uns textos mais de divulgação, aqui, esses três aqui, né, do Maldaceno, onde fala, né, discute essa questão da correspondência ADS-FT de forma mais de divulgação, e esses dois livros que são bem conhecidos, né, que é o Universo Elegante e o Universo numa Casca de Nós. Bem, é isso. Então a gente abre aí para quem quiser fazer perguntas. Já teve comentários durante, né? Mas quem quiser perguntar alguma coisa pro Léo, pode falar aí. Eu não sei, eu não consigo ler os comentários aí. Você quer ler os comentários? Não, foram comentários durante a apresentação, né? Coisas, por exemplo, eu dei um exemplo, por exemplo, do Tazo, né? Pensei que você dá eu falei, né? Deixa eu ler exatamente para não falar besteira. Eu pensei que ele ia dar o exemplo daqueles Tazos maneiros que piscavam o olho do personagem, tipo, quando você olha diferente, assim. Aí, a Yu me perguntou, tá. será que isso é realmente um holograma? Aí eu respondi que eu imagino que não, porque eu imagino que um holograma dependa de ter uma dimensão a mais concentrada numa dimensão inferior. Tipo, você tá vendo uma coisa 3D, só que informação em 2D, tá ligado? Peraí, mas ele falou o quê? O que era mesmo? Eu Que falei dos objetos? tazos, daqueles tazinhos que você vira assim, aí, tipo, o personagem tá com o olho aberto assim, aí ele pisca e fala Tá. assim. Não, mas isso também pode ser visto como uma espécie de holograma. Então Porque, na você acha que... verdade, é uma impressão, né, que você tem sobre informação do seu sistema. Se está aberto e você olhando de uma outra forma, os olhos estão fechados, então você, de certa forma, tem uma informação a mais, né, que você não teria em duas dimensões. Então, é visto como um holograma, sim. E tinha uns que eram meio 3D, não? Acho que tinha uns que pareciam. Sim. Eu lembrei um que é tipo sobreposição, né? Então parecia que ele tava fechando o olho, algo do gênero. Não lembro se de 3D, assim, não. Pode crer. Talvez tivesse, não sei. Não lembro. Esses Tazo holograma veio quando eu já tava desistindo de Tazo. Realmente é um holograma, né? Aqueles hologramas que surgem, né? Às vezes você tem
que a gente faz em casa, por exemplo, acho que vocês já viram, você consegue fazer aquele aparato com acho que, não sei Plástico. como é que é feito, plástico, Que plástico, plástico, é alguma coisa transparente, né? aquilo é discutido, é discutível, é discutido, né? Se é realmente um holograma, mas pode ser visto Aquilo é também como, holograma, e ali eu pode ser aquilo que visto é como holograma também. Mas a gente sempre pensa nessa imagem que está realmente contida na superfície, entendeu? A gente tem a ilusão de que, né, você tem outra dimensão a mais ali, mas toda a informação está contida. Seria, então, um ator um holograma, Léo? Porque ele tá com a face do lazer até que ele começa a atuar. Porque Um ator. Nossa, isso tá sendo Ah, gravado, gente. Vai pro YouTube, eu falando aqui. Besteira. Ó, Harley, Lucas, Douglas. Douglas não, Gonçalves. Mais conhecido como Marley. Ele comenta: clap, traço, clap, traço, clap, traço, clap. Eu imagino que seja palmas para você. provavelmente. O EA Studios mandou: Léo, como você está? Tudo bem. Tá, Obrigado. mais E você? comentários aqui. Teve um comentário muito engraçado aqui da Juju do Couto. Pera aí, que tinha alguma coisa a ver com os neurônios dela. Deixa eu ver aqui. Aqui. 2 dias para voltar minhas aulas e vocês acabaram com a metade de um neurônio que me havia sobrado. Comentário engraçado. Bom. Tá. Ó, Yumi perguntou aqui: se o universo for um holograma, mas dá para aplicar teorias que trabalham com várias dimensões? Então, quantas dimensões o universo tem? Aí, ó. Uhum. Bem, na verdade, essa dimensionalidade, né, é uma coisa já que aparece na própria teoria das cordas, né, que a gente não sabe, na verdade, quantas dimensões o espaço-tempo tem. Mas, de acordo com a teoria das cordas, poderia ter 10 dimensões, né, ou 11 dimensões. E o holograma, na verdade, a gente não sabe muito bem o que pode. Na verdade, isso é uma coisa que sabe, na verdade. Né? É muito recente, né? É de década muito de recente. 90, algumas. Você falou, né? Assim, as ideias iniciais não, mas do 97 você falou dessa última proposta aí, não é? Uhum. Que é o que você vai estudar ou está estudando, não é? Uhum. Então é uma parada muito recente, que eu acho que vai demorar um bocadinho de tempo para a gente ter mais resultados, né? A ideia é que, na verdade, não necessariamente poderia ser 2 dimensões, poderia ser mais, né? Mas aí isso simplifica as coisas, né? 2 dimensões. E que o que a gente percebe hoje é que realmente o espaço-tempo aparentemente tem 4 dimensões, né? Uma do tempo, 3 do espaço. Outras dimensões que, se elas existem, elas estão, de certa forma, compactificadas, estão enroladas, né? São menores que a gente não consegue ter acesso. Então, efetivamente, isso é uma boa descrição. Ó, Mas, a priori, você pode... hoje... mas, a priori, você pode... Beleza. Então, a priori, você pode descrever a sua teoria em dimensões maiores. Tanto que aqui, né, essa relação, correspondência aqui, né, você tem um espaço-tempo, acho que estava no slide mesmo, né? Nossa. Cadê? Aqui, né, você tem a teoria aqui, né, ela está em uma dimensão maior, né? Na verdade, você tem 5 dimensões aqui, mas ainda tem mais outras 5. Se você for olhar, tem mais outras 5 aqui que estão escondidas. E essa teoria está numa dimensão menor, que você, né, a teoria na sua superfície holográfica. É bem aberto, né? Mas isso, a priori, você pode ter outras teorias em outras dimensões aqui também, outras, né? Tem isso. E obrigado, Rodolfo, pela oportunidade de apresentar aqui. Só um comentário aqui. Muito doido, mas
legal, né? Essa apresentação aí. É meio maluco de se imaginar essas coisas, mas no modelo padrão cosmológico que a gente tem, o Yumi, eu acho que inclusive foi a Mafê que disse sobre um universo plano. Sim. Nossa, o Marcelo brotou agora. Eu vou aceitar só pela zoeira, Marcelo. No nosso conhecimento cosmológico hoje, o universo, na verdade, se não plano, é quase plano. Sim. Uhum. As propriedades de escala dele funcionam melhor e se adequam melhor quando a gente interpreta ele como universo plano, e não como universo esférico ou universo hiperbolóidico ou qualquer outra coisa, sabe? Ele tem 2 dimensões e é praticamente plano. Na verdade, esse que é um dos grandes desafios, né? Porque essa correspondência que foi encontrada foi com um espaço que tem uma geometria, né? Uma curvatura negativa. Ainda está a pesquisa ainda buscando essa correspondência em espaço que tenha uma curvatura, né? Seja flat ou uma curvatura positiva que se assemelha ao modelo do nosso universo real. Né? Isso aí está sendo... Quem quiser uma apresentação sobre cosmologia e sobre o universo ser plano ou não, eu não me garanto em fazê-la, mas eu posso tentar convidar alguém para fazer por mim. Mafê ia falar alguma coisa? Não, eu só falei opa, porque eu achei interessante. Ah, tá. Por favor, pode faça. tentar convidar uma pessoa aí. Umas pessoas que trabalham com cosmologia. Pergunta dos internautas. Pretendo fazer física, devo desistir? Não. Quer dizer, você pretende fazer física? Desistir de pretender? Eu não acho... De fazer qualquer coisa. Não. Eu acho que é válido. É muito bom. Eu acho que vale a pena. É recompensador pra caralho. Opa! Vai pro YouTube isso. Recompensador Tem que botar um pi depois. Não vou botar nem a pau, deixa quieto. Enfim, o Eduardo... Só pra encerrar, o Eduardo fez uma pergunta que não tem a ver com a apresentação, mas ok, né? Vocês estão fazendo pós à distância? Sim, estou fazendo à distância. Tem que fazer, né? Você tem previsão para ser presencial, para voltar presencial, Léo? Provavelmente ano que vem, mas provavelmente acho que nem vou precisar ir lá. O meu também deve ser em março. Então, se ninguém tem mais perguntas, eu vou encerrar aqui. Tá bom? Então, muito obrigado por quem veio. Teve 13 pessoas aqui e foram entrando no meio. Assim, uma pessoa saiu ali, em geral, 13 pessoas que se mantiveram. Então, essa vai estar gravado, Marcelo. Você que chega super atrasado, se quiser assistir, vai estar no YouTube. Eu vou postar lá. Então, muito obrigado, gente. Vou encerrar a gravação aqui. Muito obrigado. Até a próxima.